Muito bem, senhores. Finalmente foi aprovada a famigerada PEC dos precatórios. Um terror. Não podemos dizer que isso é um terror. Ela vai ter algumas mudanças, mas poucas coisas, né? Que vai ser feita novamente uma nova votação, mas por poucas coisas. Uma das coisas que foi mudada é reduzir, então, a forma parcelada de 2036 para 2026. Mas isso é meramente para inglês ver, porque obviamente que os precatórios, quando chegar em 2026, não vai conseguir pagar os dali para frente integral. Sabe por quê? Primeiramente, vai estar atrasado 2022, 23, 24 e 25. Então, não tem como deixar esses para trás e começar a pagar de 26 para frente. Então aí a gente já vê um erro grotesco relacionado aos precatórios. Outro erro grotesco é que o Auxílio Brasil ele vai continuar. Então ele não vai parar em 26 e agora vamos botar a casa em ordem. Não, ele vai continuar. E subiu o auxílio, o antigo Bolsa Família, era 2.000 era R$190, agora vai para 400. Vai mais que dobrar. Será que vai ser possível, então, continuar arcando com essa despesa e manter os precatórios em dia? Com certeza, quando chegar em 2026, isso não vai ser possível. E, na verdade, isso vai servir como plataforma eleitoral para 2026. Porque, por exemplo, se este governo que agora está, quando chegar em 2026, ele vai ser oposição. Em 2026, a plataforma vai ser um absurdo. Os precatórios que eram para ser consertados agora não foram. Então, vai servir como plataforma eleitoral. Obviamente, mais uma vez mencionando aos senhores, não estou para falar bem ou mal de governo algum. O governo, como já disse em outros vídeos, está lá fazendo o papel dele, bem ou mal, não nos importa. Mas o que nós temos que entender relacionado auxílio para as pessoas carentes, eu vou falar agora não de governo, mas vou falar de Estado, ou seja, a máquina Estado, o ente público que não consegue entender, ou os governantes não conseguem entender, qual é o maior patrimônio de um país? Não é o povo? A máquina estatal brasileira não entendeu, isso não é desse governo, não é do governo passado, não é do retrasado, é de muitos e muitos anos atrás. A máquina pública não entendeu que o seu maior patrimônio é o povo. Então o Estado deveria ter que investir no povo. Por exemplo, ao invés de darmos da máquina pública hoje auxílio gás, auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquele outro, ele tinha que chegar e não dar o peixe para o povo. É um velho ditado. Não é dar o peixe, porque o peixe acaba. Tem que dar a vara e ensinar a usar aquela vara. Então, como que seria? Hoje nós temos tantas ONGs, né? Se a máquina estatal encostasse nessas ONGs e falasse assim, gente, nós queremos ajudar o povo dessa comunidade. Chama as pessoas, organiza. O que você gosta de fazer? Eu gosto de mexer com eletricidade, eu gosto de mexer com encanamento, eu gosto de mexer com construção civil. Qualifica esse povo, ensina eles a trabalhar. Isso era o dever da máquina pública. Por quê? Porque essas pessoas eles vão deixar de ser um peso para o Estado e vão passar a produzir, não para o Estado, mas para o país. As pessoas vão começar a ganhar, fazer o seu dinheiro, vão deixar de ser um peso para a máquina pública. Isso que o Estado não entende. E isso que o Estado tem que entender. Eu estou falando disso antes que eu receba algum comentário. Mas você está falando de outra coisa que não é precatório. Mas nós temos que entender isso. Porque nós estamos vivendo essa situação hoje por conta de nós não entendermos essa questão. Que nós precisamos ensinar o nosso povo
tem que ser investido no nosso povo. Por exemplo, nós vimos que esse ano de 2021, a Bolsa de Valores teve o pior desempenho do mundo. O Brasil só não perdeu para a Venezuela. O único país, a única bolsa para que nós não perdemos foi a Bolsa da Venezuela. Por quê? Porque os investidores não estão investindo no Brasil. Vai investir nesse país? Não tem como. Se nós não somos a Venezuela, senhores, nós estamos muito perto de ser igual a Venezuela. Tenho visto nos jornais aí que as pessoas... Antigamente nós ouvíamos falar em fome só em locais assim, afastados, como o sertão, né? Lugar afastado ali, onde tem a seca. Hoje nós estamos escutando falar em fome em cidades grandes como São Paulo. São Paulo sempre foi ali o berço de todas as pessoas. As pessoas iam para São Paulo para poder sobreviver. Hoje as pessoas estão indo para São Paulo e estão passando fome. Por quê? A máquina Estado não está cuidando do seu povo. Países desenvolvidos investem no seu povo. Em países desenvolvidos, as pessoas com, vamos dizer assim, com os empregos mais baixos, elas viajam para fora do país. Por quê? Porque há anos atrás foi investido nessas pessoas. A máquina pública investiu nessas pessoas, que é o que nunca aconteceu no Brasil. Nós sempre vivemos à base de empurrões, mas nunca é tarde, né? Quem sabe um dia a máquina pública acorde e veja que não é dando peixe que vai se ajudar as pessoas, é dando estrutura para elas. Quando nós damos estrutura para o povo passa a produzir. Com a produção do povo, sabe o que acontece? Gira mais imposto, o governo arrecada mais, a máquina pública engorda em sentido financeiro. Uma máquina pública bem enxuta, bem no sentido gorda, em sentido financeiro, porque as pessoas produzem, o que vai acontecer? Vai atrair pessoas de fora. E o país cresce. Que é o que não vem ocorrendo aqui. Que é o que vem acontecendo em alguns países, que eu não vou mencioná-los, porque eu não quero fazer propaganda de país nenhum. Mas o que acontece nos países? As pessoas contratam, pedem para as pessoas de lugares como o Brasil, países mais pobres, para irem no seu país para ser motorista de caminhão, motorista de ônibus. Por quê? Porque as pessoas lá não fazem esse tipo de serviço. E por que as pessoas não fazem esse tipo de serviço? Porque lá atrás, não muito lá atrás talvez, foi investido nas pessoas. Países que saíram de guerras mundiais, totalmente devastado, guerra mundial, que saiu totalmente devastado, hoje é uma grande potência mundial. Por quê? Se investe no povo. E infelizmente a máquina estatal hoje do Brasil quer dar auxílio. E quer enganar que vai acabar em 2026, não é verdade. Não vai acabar em 2026. Existem estados no Brasil em que os precatórios estão atrasados em mais de 20 anos. Eu não vou mencionar o estado, porque eu não estou aqui para falar, porque as pessoas do Brasil inteiro assistem esses vídeos, eu não quero rebaixar os outros estados. Somos uma federação, somos um país, somos todos irmãos. Então não tem por que eu rebaixar os outros estados. Mas tem estados que não pagaram o precatório de 2001, 2002, está guardando o pagamento. E isso está o Brasil, os precatórios federais estão indo por esse caminho. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca foi deixado de ser pago o precatório no Brasil. Está sendo deixado de pagar agora. Porque querem ajudar as pessoas em vez de investir nas pessoas. Esse auxílio, antes desse Auxílio Brasil, tinha o Bolsa Família. Por que não pegaram o Estado não pegou esse dinheiro? Não é esse governo que eu estou falando, governos passados. Por que o Estado não pegou esse dinheiro e investiu no povo em vez de dar para o povo? Quando chegasse a pandemia, estavam todos bem. Claro que toda a economia do mundo deu uma
deu uma chacoalhada com a pandemia, mas todos estariam bem e por conta disso não estão mais. Assim, senhores, realmente é muito triste saber que essa PEC foi aprovada, que a tendência natural do país agora é piorar e muito, porque agora que se nós não tínhamos investidor, não tem mesmo. Ninguém vai investir num país que não paga suas contas. Ninguém. Você investiria num país, se você tivesse dinheiro, você investiria num país que não paga suas contas? Opa, eu vou deixar meu dinheiro lá, daqui a pouco ele toma meu dinheiro. Então, a tendência natural, a fome no país está vindo e vai aumentar. Então nós temos que tomar cuidado. Quem sabe a máquina pública acorde e veja que o caminho não é dar auxílio, não é dar dinheiro para as pessoas, o caminho é investir nas pessoas, investir em educação. Esse é o caminho que tem que ser dado. Investimento em educação, saúde. Em países do exterior, as pessoas têm saúde, têm educação, elas geram impostos. E olha que interessante, lá as pessoas fazem questão de pagar os seus impostos. Sabe por quê? Porque lá tem retorno. Tem retorno em educação, tem retorno em saúde, tem retorno. A máquina pública dos países estrangeiros dão isso. Então quando a pessoa ganha o seu dinheiro, ela fala, não, eu tenho que ir lá pagar meu imposto. Eles querem pagar o imposto, diferentemente do Brasil. Que as pessoas aqui ganham dinheiro e não querem pagar o imposto. Por que elas não querem pagar o imposto? Porque elas sabem que aquele dinheiro não vai voltar mais para ela. Se ela precisar de um médico decente, ela vai ter que pagar uma consulta. Se ela quiser uma boa educação, ela tem que pagar. Se ela for para uma universidade, ela vai ter que pagar. Então não deveria ser assim. Mas infelizmente é o caminho que o país seguiu. Então, senhores, isso que eu queria falar para os senhores. É até um pouco um desabafo, porque é muito triste. Antes nós tínhamos os precatórios federais como uma referência. Olha, o precatório federal é pago. Olha, investe em precatório federal. O estadual já tinha ido para a vala há muito tempo. Agora, os precatórios federais não serão mais pagos. E aquela questão, mas em 2026 vai voltar. Não vai. Não vai. Se alguém disser isso, não é verdade. Não vai voltar. Vai virar uma bola de neve, isso não vai ter mais fim. Então é isso que eu queria falar com os senhores hoje. Espero que esse vídeo sirva para abrir um pouco a visão de quem está assistindo para o problema que nós estamos vivendo e que, infelizmente, por conta dessa PEC, por conta de toda essa problemática que nós estamos vendo aqui no Brasil, a situação do país vai piorar, infelizmente, bastante.